enfrentar o Cruzeiro, mas já finalizou a preparação, já está lá em Belo Horizonte, e o jogo hoje às 8 da noite, horário de Brasília, a partir de 7h30, nossa transmissão aqui, Vincenzo. É isso, Linhares, e o Atlético já definido. Aí, informação veiculada primeiro pelo Thiago Marquezini do canal 3 Pontos, confirmada por aqui. O Atlético está definido, vai ter que substituir o Lucas Esquivel e o Agustin Canóbio. O Furacão vai com Bento no gol, um trio de zagueiros com o Kaká, o Thiago Heleno e o Matheus Felipe. O Coelho vai jogar aberto pela direita, Eric e Fernandinho são os dois volantes, com o Christian aberto pela ala esquerda, Bruno Zapelli e Vitor Bueno como dois armadores mais à frente, e o William Bigode mantido como camisa 9, como a referência do ataque do Atlético. Esse é o Furacão para encarar o time do Cruzeiro logo mais aí às 8 da noite lá no Mineirão. Furacão que tem algumas novidades então. Matheus Felipe volta ao time, mesmo com o Kaique Rocha em condições. O Kaique Rocha recuperado de uma lesão na coxa, no músculo posterior da coxa, é a opção para a partida, mas o Matheus Felipe deve ser o titular. O Coelho, mesmo na falta de um ala esquerda, o Coelho, que é ponta esquerda de origem, será mantido na ala direita, né? Ele foi colocado na ala direita para também procurar mais a assistência, não forçar tantas finalizações no meio. Então o Coelho saiu do lado esquerdo, foi ao lado direito, e mesmo quando o Atlético precisa de uma opção por ali, ele é mantido no lado direito. Aí no meio campo o habitual, o quadrado com Fernandinho, Eric, Bruno Zapelli e Vitor Bueno, e aí o Christian volta a ser a ala esquerda pelo Atlético. Ele foi a opção do técnico Wesley Carvalho quando perdeu o Fernando por uma lesão de ligamento do joelho, e ainda não tinha o Lucas Esquivel. O Christian vai ser o ala esquerda do Atlético nessa partida. Christian que se acostumou a fazer as dobradinhas com o Canóbio por ali. Agora sim, o Canóbio fora por problemas musculares. O Christian será o ala esquerda do Furacão por ali. O Bruno Zapelli volta ao time, foi reserva na última partida. Voltam a jogar juntos Vitor Bueno e Bruno Zapelli. Jogaram na última partida juntos. Quando entrou o Bruno Zapelli durante a partida, ele substituiu o Christian naquele momento. Agora o Bueno e o Zapelli voltam a jogar juntos. E o William Bigode, mantido lá na frente, mantido como referência do ataque do Atlético. Ele que foi bem contra o Vasco, foi eleito o pã da partida pela nossa transmissão. Foi bem, colocou a bola na trave, teve outras duas finalizações perigosas para o gol do Léo Jardim, mas não conseguiu colocar a bola na rede em partida que terminou em 0-0. Furacão, então pronto, Furacão definido pelo técnico Wesley Carvalho, que comenta essa possibilidade do Atlético, que precisa vencer para manter o sonho vivo ainda de classificar para a Copa Libertadores. Ele fala que o Atlético quer pelo menos vencer o jogo. Gostaríamos de pontuar, faz tempo que nós não ganhamos e nós temos que fazer um grande jogo para poder sair de lá com 3 pontos e estar ali buscando ainda por as primeiras posições, ali até o 7º lugar pelo menos, e não deixar que se escape, para não deixar os adversários também encostar mais na gente ali. Menciona o 7º lugar, pelo menos, né? O 7º lugar garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Então o Furacão poderia economizar aí 2 fases na Copa do Brasil, terminando na 7ª colocação. O Furacão que agora tem 0,8% de chance de classificação para a Copa Libertadores da América, é menos que 1%, e eu falei no bloco anterior, se o Atlético não vencesse e contasse com vitórias de Bragantino e Grêmio, o Atlético não conseguiria mais classificação. Mas a realidade é que se o Atlético não vencer a partida, o Atlético está fora da Copa Libertadores. Isso porque a diferença nesse momento é de 7 pontos. O Atlético tem 9 pontos para disputar nesse momento. Então o Furacão, se perder a partida de hoje, ou se não vencer a partida de hoje, ainda fica a uma diferença que não pode ser tirada nas 2 últimas rodadas. Então o Atlético precisa vencer esse jogo, caso ainda tenha qualquer chance, qualquer esperança de ficar para a Copa Libertadores da América em 2024. Já está garantido na Copa Sul-Americana, não tem como perder mais posições que o tirariam da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas ainda tenta um último respiro. A gente tem falado em último respiro nos últimos 3 jogos do Atlético praticamente. Mas o Furacão, agora, se não vencer a partida, fica matematicamente fora da Copa Libertadores de 2024. O técnico Wesley Carvalho projetou essa partida, disse que vai tentar usar a pressão do Cruzeiro, que briga contra o rebaixamento, a pressão da torcida do Cruzeiro ao time do Cruzeiro, para tentar vencer esse jogo.
É um jogo de muita intensidade, muita agressividade, ao mesmo tempo também muito nervoso para eles, muito desgaste mental. Então, assim, vamos tentar também utilizar esse fator contra eles também. Mesmo porque a torcida vai estar em campo, vai estar ansiosa, eles vão estar buscando o resultado, e nesses momentos, às vezes, eles podem pecar numa transição ou deixar algum espaço nas costas para a gente usar o contra-ataque. Então, assim, ser inteligente em um jogo como esse e ter um mental muito forte, controlar as ações do adversário para deixar o tempo passar um pouquinho mais para poder nós tirarmos proveito. Aí o Wesley Carvalho, então, treinador do Furacão, que comenta dessa pressão. O Cruzeiro não teria torcida no Mineirão, né? Mas pelo adiamento do julgamento das ações lá que ocorreram entre as torcidas na Vila Capanema, o Cruzeiro vai poder ter o seu torcedor apoiando e, claro, na pressão também. O Cruzeiro está 3 pontos à frente da zona do rebaixamento nesse momento. Tem 44 pontos, o Bahia, que abre a zona do rebaixamento, tem 41 pontos. Então é um jogo de pressão para o time do Cruzeiro. Outro que projetou essa partida é o goleiro Bento, do Atlético. É um confronto difícil, o Cruzeiro tá brigando ali na parte de baixo da tabela, é um jogo fora de casa, mas tenho certeza vai ser um jogo muito pegado desde o início, as duas equipes querendo vencer, mas a gente vai entrar muito focado, muito dedicado para conseguir esses 3 pontos para a gente conseguir terminar na parte mais alta da tabela. O goleiro Bento, então, goleiro do Furacão, e tem informação importante sobre negociação do Bento. Pude conversar com algumas pessoas envolvidas nessas negociações de uma possível saída do Bento no final dessa temporada. Os portais italianos cravam como acordo verbal de Bento com a Inter de Milão. Fato é que isso ainda não procede. Essa informação, nesse momento, não é verdadeira. Não há acordo verbal e ainda também não há prioridade de compra. Também falam lá na Itália de uma prioridade da Internazionale que poderia cobrir alguma oferta. Teria que ter alguma assinatura, alguma coisa, algum acordo entre os dois clubes. Porque nesse momento ainda não acontece. E um ponto importante, essas partes estão reticentes que o negócio saia no final dessa temporada, no final desse ano no Brasil. E aí o negócio pode ficar para a metade do ano que vem, final da temporada europeia. Isso porque a janela de meio de temporada na Europa é uma janela geralmente de menor investimento. O Atlético, para um goleiro, faz uma pedida alta, de 10 milhões de euros no mínimo. Quero usar aí o exemplo da negociação do Alisson, que saiu do Brasil lá em 2015, por 5 milhões de euros, mas por 50%. Então o Atlético pede, no mínimo, 10 milhões de euros pela saída do Bento. Partes um pouco reticentes em dizer se a negociação sai nesse final de ano ou não. E aí essa negociação pode ficar para metade do ano que vem. A gente vai apurando. Nesse momento, ainda não há acordo verbal e ainda não há nenhum acordo, nem nada assinado entre Atlético e Internazionale ou entre Atlético e qualquer outro clube. É bom lembrar, a Inter de Milão fez uma proposta oficial na metade desse ano para o Atlético, que recusou, assim como fez com as propostas do Benfica também. O Furacão preferiu manter o goleiro Bento. Caso não aconteça nessa janela de transferências, que abre em janeiro agora, porque as partes ficam meio reticentes pelo valor do investimento, pelo alto investimento, aí o negócio deve sair sim na próxima temporada brasileira, no final dessa temporada europeia. O Bento, que deve reforçar aí um grande clube da Europa no futuro muito próximo, ou pelo menos a médio prazo. Bento que segue no Atlético, nesse momento ainda não há acordo. Furacão, então, enfrenta o Cruzeiro, hoje às 8 horas da noite, no Mineirão. Transmissão, claro, aqui da Jovem Pan News a partir das 7h30 da noite. E é sensato, né, Alexandre, esse pé no chão aí em relação a essa negociação do Bento nessa janela. Essa janela é aquela de fazer algum ajuste numa posição aqui, em outra ali. Os caras não vão buscar os jogadores feras mesmo, né? Aquele que vai ser o investimento de impacto, né? São caras pontuais, assim, para suprir uma outra contusão, uma transferência, enfim. E o Atlético está trabalhando muito conscientemente com essa negociação do Bento, né? Não vendeu agora, há pouco tempo aí na outra janela, né? Que tinha ofertas do Benfica, da Internazionale de Milão. O Atlético é muito seguro nesse tipo de negócio. É verdade, Linhares. E a grande questão é a seguinte: o Bento não escondeu de ninguém que ele queria sair no meio do ano. Só que o Atlético estava vivo na Libertadores. Aí a janela fecha e o Atlético é eliminado pelo Bolívar na semana seguinte. E hoje o
O time da Internacional tem ainda o Ian Sommer muito bem, tem também o Aldeiro, que é um outro goleiro que joga por lá, um italiano. Mas assim, goleiros que foram contratados também numa questão de tapar buraco para esse início de temporada. E o investimento no Bento, no futebol sul-americano, é de entre 10 e 12 milhões de euros, que é por aí, né, a pedido do Atlético ainda, né, Vincenzo? Entre 10 e 12 milhões de euros, né? É uma pedida que, para um mercado de meio de temporada, não é um investimento tão alto para um time europeu. Então não seria um fator que impediria o negócio. Na Itália fala assim, negócio fechado. Ontem eu conversei bastante com o Vincenzo durante a tarde. O Vincenzo conversou com pessoas ligadas ali ao Bento, ao Atlético, para apurar informação, e dizendo que não tem nada, não tem proposta, não tem nenhuma questão. O Vincenzo trouxe aqui no nosso boletim, no boletim que ele acabou de fazer. E eu acho que assim, o Bento tem essa vontade, e o Bento em breve não será mais jogador do Atlético. Se isso vai ser agora, já no final da temporada brasileira, no meio da temporada europeia, ou no começo da próxima temporada europeia, no meio do ano que vem, o Atlético sem Libertadores, é uma questão que me parece só de tempo mesmo. Não acho que o Bento será jogador do Furacão num futuro tão próximo. E sobre o time, Vincenzo, eu fiquei com uma questão para te perguntar. Você deu a escalação com o Matheus Felipe e Thiago Heleno, né? Na zaga junto com o Kaká, os 3 zagueiros. Kaique Rocha volta, fica à disposição, mas não tem... não pode começar jogando, não tem 100% ainda para atuar como titular. Na teoria ele tem a condição de atuar, mas o Matheus Felipe vem treinando, né? O Kaique Rocha vem voltando de lesão, vem voltando na recuperação da lesão no músculo posterior da coxa. O Matheus Felipe foi mais testado na função. A tendência é de que jogue ele. Claro, o Wesley Carvalho pode fazer mudanças até o momento da partida, mas nesse momento o Matheus Felipe tá mais inteiro para fazer a função por ali. E os dois vindo de lesão, né? É que nesse caso, o que me preocupa, o Kaique Rocha ainda é um jogador com mais explosão do que o Matheus Felipe. E o Thiago Heleno não vai jogar fora da sobra nos 3 zagueiros. Não. O Thiago Heleno vai fazer a sobra, o Kaká pela direita e o Matheus pela esquerda. E o grande ponto positivo desse Cruzeiro, apesar das dificuldades todas, é a velocidade do seu ataque. Com o Bruno Rodrigues, até o próprio Rafael Elias, que é um centroavante, mas o Matheus Pereira. Você tem jogadores ali no Cruzeiro que fazem o jogo de transição muito bem. E me preocupa um Atlético, como o Vincenzo trouxe, a fala do Wesley Carvalho, que vai querer pressionar, vai querer aproveitar essa fase do Cruzeiro. Um Mineirão já com 25 mil ingressos vendidos, informação que vem de Minas Gerais, para essa partida de hoje à noite. Vai ter uma pressão com certeza da torcida pela situação do Cruzeiro. E o Atlético tentando pressionar nesse contexto todo, me preocupa a velocidade dos atacantes do Cruzeiro com uma zaga tão lenta como vai ser essa zaga do Atlético hoje à noite. Oi. A gente pode lembrar do 3-3 aqui na Arena da Baixada, né? Uma atuação que o Matheus Felipe fica muito criticado e depois passa 2-3 meses sem entrar em campo depois desse jogo. Um jogo que o Wesley vai muito bem. Tem 2 gols do Arthur Gomes, que é um atacante de velocidade, e um golaço do Wesley, também atacante de velocidade. Então a preocupação com essa transição defensiva faz sentido, até porque é um dos grandes problemas do Atlético na temporada, né? E é verdade, tão é verdade que o Arthur Gomes faz os primeiros 2 gols nesse jogo e depois ficou um tempão sem balançar a rede, né? Foi fazer gol agora, semana passada, de novo pelo Cruzeiro. E o Wesley vivendo uma fase horrorosa em finalização, mas um cara que entrega muito em questão de 1 contra 1, questão de física, drible. Ele é muito acima da média, né? No geral, né? Ele consegue correr muito, né? Ele tem média de 12, 13 km por jogo, ele é bastante coisa, ele é um cara que consegue ajudar bastante nessa parte de transição, e daí tem que ver como é que vai bater de frente esse ataque do Cruzeiro com a defesa do Atlético, porque caso aconteça isso realmente de querer pressionar, acabar saindo uma bola chutada pra frente, uma transição rápida, vai ser difícil segurar, e aí que é o grande problema, né? Porque o Atlético já tem tido uma defesa lenta. Com essa situação do 3-6-1, né, é até uma difícil recomposição, principalmente dependendo do que lado você tá pressionando. Exatamente. Quando é o Coelho, por exemplo, né, quando é o lado do Coelho, naturalmente que ele vai defender menos do que o Christian vai defender. E assim, querendo ou não, mesmo assim, Christian e Coelho, que fecham linha de 5, que tem toda uma entrega defensiva, são caras que não são alas. Sim. São caras que não são da posição. E o Coelho tá se entregando e muito pra fazer essa ala direita do Atlético nas últimas semanas. Mas tem toda a dificuldade de ser um cara que tá, querendo ou não, improvisado nessa posição. Então, esse é um grande problema que o Atlético tem tido, né, nessa questão, e eu já bati muito nessa tecla da questão das lesões que tem atrapalhado. O Atlético começa jogando de uma maneira, quando muda com o Wesley, joga de outra maneira, né, porque daí melhorou inclusive o time, e daí simplesmente começa a sofrer com um monte de lesão e tem que inventar um 3-6-1.
né? Porque ficou sem um lateral direito, tudo bem, agora tem o Maddison, mas esse esquema já tá um pouco mais encaixado. Como encaixar o Vitor Bueno e o Zapelli fora desse esquema? É meio difícil, né? Com 2 pontas. É difícil, pra mim seria um... Você tem que jogar tipo o City. O primeiro volante, 2 meias, 2 pontas e... Não agora esse City de hoje, mas o City que o Guardiola usava até a temporada retrasada. Mas pra mim é a mesma coisa que aconteceu com o Terans ou o Vitor Bueno. Chegou a dar certo em alguns momentos? Chegou. Pablo e Vitor Roque chegou a dar certo em alguns momentos? Chegou. Mas num geral, no macro, se você for pegar a temporada toda, os jogos que eles jogaram juntos, talvez um ou outro não tenha rendido. Então, às vezes, é claro que é difícil você ter 2 jogadores de muita qualidade como o Bueno e como o Zapelli e deixar um deles no banco. Mas às vezes, pensando em esquema, pensando em forma de jogo, pensando no que você quer fazer na partida, talvez seja melhor você revezar. Mas então, eu vou dar um exemplo que um dos times que eu mais gostei de ver no futebol brasileiro foi o Corinthians de 2015. O Mano Menezes era o técnico na temporada anterior e ele não conseguia encaixar Renato Augusto e Jadson juntos. E o Tite inventa o Jadson com uma espécie de ponta direita, vem armando de fora para dentro. Algo como o Marcelo Oliveira fez com o Cruzeiro bicampeão brasileiro, com o Everton Ribeiro saindo da direita para dentro para colocar o Ricardo Goulart junto. Não, mas eram sistemas diferentes, mas o Jorge Jesus também jogava com 4, mas jogava com o Everton Ribeiro de ponta direita. Também. Não, mas o Ramiro no Grêmio do também. Gaúcho. O próprio Só Atlético... que assim, pra você encaixar os dois, você vai ter que ter alguma compensação. Com o Turro, o Vitor Bueno foi ponta direita há quanto tempo? Então, no começo do ano. Na verdade era o Teranza. Também. Ponta direita era o Teranza. E depois perdeu vai jogar mais no mas meio. eles também tinham a inversão. Se eles invertiam durante o jogo, mas quem sempre começava posicionado como ponta direita era o Teranza. E chegou um momento que não deu certo. Deu certo por 5 jogos. E daí começou a cair. Porque daí o Teranza não tinha tanto aquele compromisso de ajudar na marcação, de voltar ali. Ele largava muito o jogo. Até pela parte física do Teranza. Pela parte física, exatamente. Não é característica, né? E daí ele acabou diminuindo e eu teve que trocar de novo. Aí veio o Wesley Carvalho. Então, assim, eu acho que teria que encaixar, de certa forma, um ao outro, na minha opinião, né? Porque o Zapelli quando entra bem, o Vitor Bueno quando entra bem. E às vezes, quando os dois começam, um dos dois tá num sono danado. E isso me incomoda. E eu queria também trazer sobre a questão matemática, né? Que o Vincenzo falou sobre ainda a última esperança. Parece que como o Coritiba tava no início antes de cair, né? Ainda tem a última esperança. O Atlético tá na mesma questão para Libertadores. Vamos supor que ganhe do Cruzeiro hoje. O Atlético tem Grêmio e Bragantino 5 pontos à frente. O Grêmio pega o Goiás em casa. 7 pontos. 7 pontos à frente. 52, 59. O Grêmio pega o Goiás em casa e o Bragantino pega o Fortaleza em casa, jogos todos hoje. Mesmo que ganhe, pode ficar fora. E mesmo que tenha algum tropeço, são 7 pontos para tirar em 9 disputados. Se o próprio Petralha jogou a toalha... O Botafogo termina em 5º. Isso, é verdade. Se o próprio... Quarto é a minha posição. Se o próprio Petralha jogou a toalha na coletiva de imprensa, como é que alguém pode ter esperança ainda? Pô, eu acho difícil. Não dá pra vender esse discurso aí de Libertadores mais, né? Que, na verdade, assim... Acho que nem o mais otimista dos atleticanos acredita que dá pra pegar Libertadores. Mas não dá. É aquela questão de que enquanto tem ainda margem, enquanto tem chance matemática, tem que tentar. Bambu, tem flecha de liberal do mar. Né? Mesmo que o bambu já seja pequeno, já esteja pouquinha flecha, né? Não tem problema. Tem que tentar. Vai largar no próximo jogo. Se não der nesse. Só que assim, o problema é não depender mais de si, né? Eu acho assim, entrar para ganhar o jogo é uma obrigação profissional que todos os jogadores, o técnico e tal, têm em qualquer jogo. Independente de você estar disputando a vaga na Libertadores ou não, essa é a obrigação. A obrigação do Atlético é entrar hoje e tentar ganhar do Cruzeiro. Isso vai ser o esforço de toda a equipe. O Vincenzo vai lembrar, há cerca de um mês o Kaique Rocha deu uma entrevista para as redes do Furacão, que nós trouxemos aqui, dizendo que ainda dava para ganhar o título. Você lembra disso, Vincenzo? Logo depois da vitória do Atlético contra o Grêmio na Arena do Grêmio, ele fala, a gente tá em quarto, a gente busca a vaga, mas a gente também mira o título. E naquele momento o Botafogo tinha uma vantagem bem maior do que... Agora não tem mais vantagem, né? Mas naquele momento o Botafogo ainda tinha certa vantagem, acho que era 7 pontos, se não me engano, naquele momento. Eu cheguei até a postar essa aspa dele nas redes sociais e aí a torcida do Atlético ficou maluca, assim, né? Vamos que vai dar. E agora a queda que o Atlético teve de lá pra cá é impressionante, né? 18 de outubro. 1 mês e 12 dias hoje. A queda do Atlético no campeonato, se você for ver, só não é pior que a do Fluminense.
Do Botafogo. Do Botafogo. Se você for pegar, né, que o tanto de... Porque o Atlético tava com uma gordura tranquila dentro do G4, dentro do G6 depois. E simplesmente hoje diluiu isso. Tá 7 pontos de distância pra eles. O Atlético ainda joga hoje, mas é o 13º do retorno. 13º. Se ganhar, vai a 10º do retorno. Mas se faz um retorno um pouco mais equilibrado, poderia pelo menos estar brigando pro G6, né? Sim. Pelo menos. O Atlético engatou aquela sequência invicta, né? De acho que eram 9 ou 10 jogos, mas era muito empate e poucas vitórias, né? Então ficou assim, sem perder, mas não somou os pontos, não aproveitou a invencibilidade. Se eu não me engano, aqueles 8 jogos que não tinha perdido, aí vence, só que eram 5 empates, né? Aí vence o Flamengo naquela volta na data FIFA, aquele 3-0, né, em Cariacica, que foi até surpreendente. Aí depois tem mais uma vitória ou outra e tal, fica, se eu não me engano, 10 ou 11 jogos sem perder. Só que agora já são 6 jogos sem ganhar, né? Já são 4 empates e 2 derrotas. 3 empates em casa consecutivos. Empatou demais, né? Você vê, o Flamengo perdeu 2 pros Atléticos, né? O Paranaense e o Mineiro de 3-0 em casa, né? Verdade. Linhares, o Léo Souza no chat perguntando: o que fazer quando essas flechas são palitos de dente? Então, é o que mais ou menos tá acontecendo aí, né? Nessa reta final aí, né? Pois é. Mas assim, o Atlético não é agora que ele tá sem chance, é o comprometimento dos resultados, né? O campeonato é aquilo que o Guardiola fala, né? Você perde um campeonato nas 8 primeiras rodadas e ganha nas 8 últimas, sei lá, ou ganha nas... Sei lá qual a ordem, mas é assim, né? Atualizando, Linhares, o público de hoje, segundo a imprensa mineira, 32 mil ingressos vendidos pro jogo da vergonha. O Curitiba teve portões fechados ontem e o Cruzeiro, que a torcida do Cruzeiro causou tudo isso, terá 32 mil pessoas no Mineirão hoje. Tá de parabéns o STJD, viu? Foi uma coisa, né? Acho, não sei se de caso pensado aí e tal, né? Do futebol não duvido de nada. Mas há um benefício, né? Então, assim, essa reta final aí, o bastidor é um negócio assustador, assim, né? Se o jogo tivesse sido marcado pra ontem, não teria torcida também. Assim como aconteceu com o Curitiba. O problema é que a decisão sai na terça e tem 48 horas hábeis pro jogo. Poderia ter sido mais rápido, na segunda, né? Exatamente. A decisão saiu semana passada, gente. Suspensão preventiva. Por que eles mudaram terça? Não faz nenhum sentido. O que acontece? Né? Eu falei com do Hulk, né? Também. Eu falei com a diretoria do Curitiba em relação a isso. A justificativa. Quando existe essa punição preventiva, seria 30 dias ou até o julgamento. O julgamento é segunda. Só que o julgamento é adiado. Sim. E aí os clubes não são os culpados pelo adiamento. Mas a medida preventiva já havia acontecido. Tudo bem. Você entende a falta de lógica? Mas aí o que ficou subentendido? Que valeria até segunda-feira. E aí segunda-feira existe um adiamento que os clubes não tiveram culpa. Então por isso que eles acabaram conseguindo derrubar essa liminar. Só que daí o Coritiba não poderia, porque tinha um jogo na quarta, as 48 horas da Lei Geral do Esporte. Da Lei Geral do Esporte em relação à venda dos ingressos, e aí fica o Cruzeiro como beneficiado, entre aspas, com isso. É uma vergonha. O Marcos Vinícius coloca aqui uma coisa que é bem interessante, né? Os caras que invadiram o campo aqui em Curitiba vão estar lá na arquibancada. A diferença é que eles vão montar a camisa, né? Da máfia azul. Se o Cruzeiro perder o jogo, pode ser que eles invadam o campo de novo, né? Então, tomara que invadam, viu? Tomara que perca e que invadam. O Furacão meta uns 8 lá e... É isso que eu quero ver. Aí eu quero ver. Eu quero ver o que o STJD, os caras vão explicar. Não, ia ser legal. É verdade, mas o Linhares tem razão. A culpa é do STJD. O Linhares tem razão. A culpa é do STJD, 100%. Ia ser bacana de ver assim, o Cruzeiro tomar uma chulapada lá do Atlético hoje, e aí a torcida ficar bem pé da vida, como fizeram aqui em Curitiba, pular o murinho lá, que lá não tem alambrado, né? Que aqui eles reclamaram que tinha alambrado e tal, quebraram o alambrado, o estádio inteiro do Paraná. O estádio ocupado. Como o Maracanã lá foi o estádio também do Brasil e Argentina. Na boa, assim, sabe? Ia ser bacana de ver. Eu acho que seria pra cara dessas pessoas que tomaram essa decisão, entendeu? Pra ver o que eles vão explicar amanhã. Eu queria ver a pessoa que realmente deu. Daí, ó. E aí, na hora de identificar, vai ver o mesmo cara que invadiu aqui no Paraná, vai estar invadido lá em Minas. O Gordinho é bermuda. Ele ganhou um cinto agora. Ganhou um cinto.
Pra ver se a bermuda não cai, né, gordinho? Viu, Linhares? Abraço pro meu amigo Renan Sesquim, falou grande Scarione, grande reforço pra esse timaço. Abraço pra todos Grande vocês. E um abraço Carcaço pro de bola esse, nosso hein, grande filho? amigo Paulo Torres, que tá assistindo lá direto de Salvador e falou, cruzeirense, e falou: peraí, Linhares, aí não, dos 8-0. Aí não, peraí, Linhares. Então. Vamos ver, né? Sei lá, o futebol é isso. 1h38, este é o bate-pronto aqui na Jovem Pan News. Na nossa enquete tá dando Cruzeiro 48% a 31% contra o Atlético e o empate tem 21% da preferência na votação. A emoção do Brasileirão está à flor da pele e a KTO convida você para entrar de cabeça nesta reta final. É hora de palpitar nos últimos jogos do seu time e fazer parte da diversão. Só na KTO o ganho é antecipado e a adrenalina não para. Não perca tempo, acesse kto.com e faça do seu palpite uma experiência única. Vai de KTO, onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Já fez uma palpitada para hoje aí, ô Felipe Dalk, na KTO? Fiz, vitória do Bragantino, vitória do Grêmio. Do Grêmio. Eu vou adicionar o Atlético nessa sua aí. Vai ser um Atlético, vai dar uma odd alta? Vou adicionar o Atlético.